Você pode ser o melhor tecnicamente do seu time. Se você não souber ser firme, você perde o respeito da equipe. E o mais perigoso é que isso não acontece de uma vez, isso vai acontecendo aos poucos. É num prazo que não é cobrado, é num comportamento que você ignora, numa decisão que você não sustenta. Quando você percebe, já perdeu a mão. Então, se você está passando por isso, fica tranquilo, porque isso é mais comum do que parece. O fato é que ninguém vai te desrespeitar porque você é jovem. Eles vão sim te testar. E se você não souber se posicionar nas primeiras semanas, a sua equipe define o seu nível de autoridade, não você. Para que isso não aconteça, você precisa dominar essas três coisas na prática: a clareza, a consistência e a gestão de conflitos. Eu vi isso acontecer algumas vezes e o padrão sempre se repete. Eu vou te trazer um exemplo. Um analista foi líder com 24 anos. Tecnicamente ele era o melhor do time, mas no primeiro mês, prazos começaram a escorregar, combinados eram ignorados, decisões dele eram questionadas o tempo todo e não era rebeldia, era leitura de ambiente. A equipe percebeu que ele não sustentava a decisão sob pressão. E aí entra um ponto. A autoridade não é sobre cargo, é sobre reduzir esse tipo de ambiguidade. Quando você não deixa claro o que é esperado, o que é aceitável, o que acontece, quando isso que você quer não acontece, a equipe preenche esse vazio e normalmente não é a seu favor. Se você quer ser firme sem virar um líder travado ou agressivo, você precisa dominar essas três coisas, que é a clareza, a consistência e a gestão de conflitos. Isso não é teoria, isso é o básico que sustenta qualquer líder funcional. Clareza não é explicar melhor, clareza é eliminar qualquer margem de interpretação. Existe um modelo simples que muitos líderes usam muito na operação e na gestão de projetos, que é contexto, entregável, prazo e critério de qualidade. Um exemplo fraco disso. Vê se consegue adiantar isso hoje. E o exemplo estruturado. Precisamos fechar o relatório do cliente X. Quero a versão final com análise e recomendações até hoje às 17 horas, com os dados atualizados e sem inconsistência de números. Percebeu? Isso reduziu o retrabalho, dúvida e, principalmente, espaço para aquela negociação informal que os liderados têm com o seu líder. Eu já acompanhei um time que o líder dizia que a equipe não tem autonomia. E aí, quando a gente analisou as tarefas, nenhuma tarefa tinha critério claro de conclusão. Ou seja, cada entrega ela virava uma versão diferente do que parecia certo. Sem clareza não existe autonomia. Aí o time começa a improvisar. O segundo bloco é o bloco da consistência. É o que transforma o discurso em cultura. Existe um princípio forte usado na gestão que é reforço intermitente cria comportamento instável. O que seria? O reforço ele cria padrão. Ou seja, se você cobra atraso só às vezes, a equipe aprende que talvez não dê nada. Agora, se todo desvio relevante gera ajuste imediato, ou seja, sempre, o comportamento muda rapidamente. Não precisa aumentar o tom, você precisa diminuir essas variações. O terceiro bloco é o da gestão de conflitos. E aqui entra uma habilidade que deixa você, que é um líder iniciante, a um líder bastante confiável, que é a capacidade de endereçar aquele desvio sem escalar conflito. E um modelo muito validado e utilizado nas empresas grandes é o SCI, que é situação, comportamento e impacto. Mas o que pouca gente fala é o quarto passo, que para mim é o mais importante, que é o alinhamento de expectativa futura. Vou te dar um exemplo. Na reunião de ontem, você interrompeu o João duas vezes. Isso quebrou a linha de raciocínio e atrasou a decisão.
Na próxima, eu preciso que você aguarde ele concluir antes de entrar. Combinado? Isso evita dois erros comuns: virar algo pessoal ou virar algo vago, que não muda nada. Lá para o líder de 24 anos, o que mudou o jogo não foi a postura, foi o método. Ele começou a estruturar todas as demandas com clareza, passar a relevar desvios pequenos e usar esse tipo de abordagem em conversa difícil. Em menos de um mês, o time começou a ajustar comportamento. Não porque ele ficou mais duro, mas porque ele parou de ser imprevisível. Lembra? Falar o que vai acontecer toda vez que algo acontecer. Quando falta segurança, aparecem dois padrões: permissividade disfarçada de bom relacionamento ou rigidez artificial para tentar compensar. Os dois são percebidos muito rápidos pela equipe. O primeiro vira bagunça e o segundo gera resistência silenciosa, mas nenhum dos dois sustenta respeito. A autoridade também é transmitida por estrutura de fala. Alguns ajustes técnicos. Por exemplo, troque "eu acho que talvez a gente poderia" por "o direcionamento é" e falar o que está sendo direcionado. Evita explicações longas de dar o ponto. Estrutura assim, ó: ponto, contexto, reforço. Fechou. Isso é muito usado em liderança executiva, porque reduz ruído e aumenta a adesão. Por exemplo, alinhamento de prazo, né? O ponto: preciso entregar hoje às 5 horas. O contexto: isso impacta diretamente a reunião com o cliente amanhã cedo. O reforço: se tiver qualquer risco de atraso, me avisa antes para a gente ajustar. O segundo exemplo, corrigindo qualidade de entrega. O ponto: esse material ainda não está no padrão que precisamos. O contexto: faltam dados atualizados e a análise está superficial. E o reforço: ajusta esses pontos e me envia ainda hoje para validarmos. Se você já perdeu um pouco a mão com a equipe, não tenta corrigir o comportamento sendo indireto. Seja explícito. Chega para sua equipe, seja claro. Alguns combinados não estão claros e isso gerou bastante impacto na entrega. A partir de agora, nós vamos trabalhar com os seguintes critérios e coloca os critérios. Isso é reposicionamento técnico, não emocional. No fim, o respeito não vem da idade. Ele vem da capacidade de criar um ambiente previsível, onde as regras são claras, os desvios são tratados, as decisões se sustentam. Se isso não está acontecendo, não é falta de experiência, é falta de estrutura. E é isso que eu tentei mostrar nesse vídeo para você, porque isso dá para corrigir. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar onde sua liderança estava travando, deixa o like no vídeo, comenta aqui embaixo qual desses 3 pontos, clareza, consistência ou gestão de conflitos, é o seu maior desafio hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!